Shalom, querido aluno do Instituto Parresia, eu me chamo Maria Valentim e nós estamos aqui para mais uma aula da Escola de Doutrina Social da Igreja Católica. Na aula de hoje nós vamos abordar o tema Democracia e Instituições. Vou mais uma vez, tocar na tecla. Posso até mesmo assim fazer uma comparação. Tem um ditado muito conhecido no Brasil que eu gosto muito, é interessante. É muito simples, mas fala muito, que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou falar sempre a mesma coisa no início das minhas aulas, que nós vamos tentar sempre ler os diversos temas que nós vamos abordando aqui através, dos valores e dos valores e dos princípios não negociáveis da doutrina social da igreja. Por quê? Porque de tanto falar deles, nós vamos aí vendo as relações que existem entre eles, como essa rede, no qual esses temas eles vão se entrelaçando, eles vão se encontrando, e isso vai nos possibilitando, nós que somos estudiosos do magistério social da igreja, mas nós que somos cidadãos, nós que somos cristãos, que temos a nossa índole secular, que somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo, vamos aí conseguindo nos relacionar e conseguindo entender bem e fazer boas conexões dos temas, para que assim nós possamos, no nosso serviço, no nosso trabalho, na nossa participação social, podermos contribuir mais com a sociedade, com o nosso testemunho de cristão. Bem, falando sobre a democracia e instituição, eu vou ler agora alguns números do compêndio que fala basicamente que tem como tema democracia e instituições, e depois nós vamos fazer as conexões com os valores e os princípios da doutrina social, especificamente nesse caso aqui da democracia e as instituições. Então, no compêndio da doutrina social, no número 408, nos fala assim: o magistério reconhece a validade do princípio concernente à divisão dos poderes em um Estado. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes e outras esferas de competência que o mantenham no seu justo limite. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens, Ou seja, a instituição Estado, ele deve ser regido pela lei, Isso vai fazer com que a democracia ela possa existir. No caso, aí nesse parágrafo, a importância disso, que vai falar sobre o poder, o equilíbrio entre os outros poderes, entre as outras esferas, que vai poder manter o Estado no seu limite. Por quê? Porque nós vamos vendo no desenrolar da história realidades no qual o Estado, ele sem digamos assim, esse freio da lei, fez com que algumas realidades alguns estados chegassem até o totalitarismo, até o nazismo. Então, para que a democracia ela possa existir dentro de um estado, é necessário que ela seja, a instituição, no caso do estado, seja regida pela lei. Por isso nós vamos vendo, essa interação entre a democracia, as instituições, os poderes, etc. No sistema democrático, continuamos aí no 408, a autoridade política é responsável diante do povo. Os organismos representativos devem estar submetidos a um efetivo controle por parte do corpo social. E aí nós vamos vendo a importância da participação, aí vamos falar basicamente do voto, da participação, que é um outro tema caro também da doutrina social, a participação, a nossa possibilidade de participar, para que também não aconteça um estado totalitário, nazismo, no qual as pessoas elas não podem participar. Este controle, continuando, é possível, antes de tudo, através de eleições livres, que permitam a escolha, assim como a substituição dos representantes. A obrigação por parte dos eleitos de prestar contas acerca da sua atuação, garantida pelo respeito dos prazos do mandato eleitoral, é elemento constitutivo da representação democrática. Quer dizer com que não pode existir, por exemplo, certas situações
no qual o presidente, o presidente, no caso no regime presidencialista, ou do primeiro-ministro, né, ele prolongue o seu mandato, né, sem para que isso seja feito uma participação do povo. E aí também vai ferir o princípio da democracia. No seu campo específico, no 409, a elaboração de leis, atividades de governo e controle sobre a mesma, os eleitos devem empenhar-se na busca e na realização de tudo aquilo que possa favorecer ao bom andamento da convivência civil no seu conjunto. A obrigação que os governantes têm de responder aos governados não implica de modo algum que os representantes sejam simples agentes passivos dos eleitores. O controle exercido pelos cidadãos de fato não exclui a necessária liberdade de que devem gozar no cumprimento de seu mandato em relação aos objetivos a perseguir. Estes não dependem exclusivamente do interesse de partes, mas em medida muito maior da função de síntese e de mediação em vista do bem comum, que constitui uma das finalidades essenciais e irrenunciáveis da autoridade política. Né? O que quer dizer isso? Né? É um pouco complicado, mas vamos lá tentar explicar. Isso quer dizer que, né, as pessoas que foram eleitas, né, nessa dimensão de poder, elas, né, devem permitir a participação, né, da sociedade civil nas suas realidades, fazendo com que assim não exista uma ditadura, por exemplo. A Gaudia Expes, no número 65, nos fala assim, 75, perdão, é plenamente conforme com a natureza do homem que se encontra estruturas jurídicas políticas nas quais todos os cidadãos têm a possibilidade efetiva de participar livre e ativamente, do modo cada vez mais perfeito e sem qualquer discriminação, tanto no estabelecimento das bases jurídicas da comunidade política, como na gestão das coisas públicas e na determinação do campo e fim das várias instituições e na escolha dos governantes. Todos os cidadãos se lembrem, portanto, do direito e simultaneamente do dever que têm de fazer uso do seu voto livre em vista da promoção do bem comum. Então, esse tema, democracia e instituição, também está ligado com a importância da participação dos cidadãos, né, na observância das leis, né, na observância se o governo, né, no caso o Estado, as instituições, elas estão agindo ou não em favor, né, do bem comum. Para que a cooperação responsável do cidadão leve a felizes resultados na vida pública de todos os dias, é necessário que haja uma ordem política, jurídica positiva que estabeleça convenientemente divisão das funções e dos órgãos da autoridade pública e, ao mesmo tempo, proteção do direito eficaz e plenamente independente de quem quer que seja. Por exemplo, quando nós vamos vendo aí o caso dos impeachments, né, é também um sistema de participação dos representantes, né, do povo em uma decisão e também uma participação dos representantes do povo que foram eleitos pelo povo. Aqui eu não estou fazendo como posso dizer assim, um juízo se é bom ou não, mas estou falando nessa dinâmica, né, da manutenção da democracia pelas instituições. Os governantes tenham o cuidado de não impedir as associações familiares, e aí nós vamos entrar em um outro tema da doutrina social que é importante para a manutenção da democracia, para que as instituições possam, né, manter uma democracia. E aí nós vamos falar, né, as associações familiares, sociais ou culturais e os corpos ou organismos intermediários. Aí nós vamos falar da subsidiariedade, né? Evitem, por isso, cidadãos, quer individualmente, quer associativamente, conceder à autoridade um poder excessivo. Nem lhe peço, de modo importuno, demasiadas vantagens e facilidades, de modo a que se diminua a responsabilidade das pessoas, famílias e grupos sociais. Bem, mas o que é uma instituição, né? O dicionário Treccani, que é um grande dicionário italiano, define assim: em sentido concreto, uma instituição é um órgão ou organização constituído para um fim específico, no sentido abstrato, ordem social,
religiosa, moral, política, fundada em uma lei ou aceita pela tradição. No caso aí das instituições, né, em relação à democracia, fundada em uma lei. Para funcionar adequadamente e prevenir a degeneração corporativa, as instituições e a sociedade civil devem ter igual dignidade e interagir a nível de reciprocidade, né? Porque, falando aí do tema do poder, muitas vezes, né, nós vamos vendo que os representantes do povo, no caso da democracia, eles chegam ao poder, né, e eles se apropriam desse poder, eles se apropriam do Estado e podem criar aí, né, ditaduras, totalitarismo. Então, para que essa democracia ela possa subsistir, essas instituições, que também são muitas vezes instituições de poder, elas devem estar relacionadas, né, com os cidadãos, com a sociedade civil, que devem estar aí também, né, monitorando, devem estar aí, não digo controlando, mas devem estar vendo como deve ser essa atuação do Estado. E a democracia, né, ela funciona no sentido de que se um povo que elegeu um certo governo vê que esse governo, né, através das suas instituições não está administrando bem, o que acontece? Ou esse governo sai, né, ou então no final do seu mandato, a democracia ela é capaz de mudar essa realidade e trazer um novo governo, né, uma nova realidade para a manutenção dessas instituições. Nessa dimensão, a natureza democrática dos processos decisórios depende da capacidade das instituições democráticas nacionais de representar adequadamente a vontade e os interesses dos seus cidadãos, né? Nos órgãos decisórios, sejam eles nacionais, sejam eles estaduais, sejam eles internacionais, né? Há um elemento precioso que é importante nós entendermos, né? O exercício dos poderes públicos para que exista uma democracia, ele deve ser o mais possível próximo aos cidadãos, né? Ou seja, a distribuição das competências deve realizar-se com base naqueles critérios de subsidiariedade, diferenciação e adequação que tem origem na doutrina social da Igreja, né? E aí nós vamos falar, o Papa Francisco, na última encíclica do Magistério Social da Igreja, né, vai falar, né, do bom samaritano, já falei em outras aulas também, né, mas dessa função do Estado dentro da sociedade, né, que é a função de cuidar, a função da política, a função de cuidar, né, da pessoa humana. Perante os desafios, né, que nós vamos vendo em uma sociedade como a nossa, onde vamos vendo mercados agressivos, onde nós vamos vendo guerras, onde nós vamos vendo, né, a pandemia, nós vamos vendo especulações, né, muitas vezes também nós vamos vendo governos, instituições que não vão dialogando. A igreja, eu falo para vocês, né, como já falei, esses valores, esses princípios, a igreja vai chamando essas instituições, esses estados, né, a questão da subsidiariedade. Por quê? Porque o Estado, né, essas realidades de subsidiariedade, a família, as organizações, elas são anteriores ao Estado. Né? Elas vieram antes do Estado. O Estado está para sustentá-las, né, para garantir a sobrevivência delas. E não para, né, matá-las ou então para pressioná-las através do seu poder. Os cidadãos devem estar conscientes e convencidos de que os problemas das democracias atuais exigem respostas ambiciosas que devem ser dadas a um nível de governo que ultrapasse também as dimensões, né, de poder. Então, assim sendo, dentro dessa temática da democracia e instituição, eu gostaria de falar muito sobre esse princípio da subsidiariedade e também da participação. A subsidiariedade, ela guarda, ela protege, né, o equilíbrio entre os diferentes grupos de pessoas que compõem a sociedade civil, né? Da família, que vai desde a família até o Estado, né? De modo que as entidades sociais menores, né, elas são ajudadas, aí a gente falou isso, né, pelas maiores, né, e elas são deixadas livres para agir, né,
Mas também o Estado aí ele pode intervir quando existem situações que são necessárias a sua intervenção, mas a sua intervenção ela tem que ser, né, regida pela lei e ela tem que ser regida, né, com a visão do bem comum. Esse princípio, então, exige que a administração pública intervenha, no caso, quando tem algum problema, por exemplo, a nível econômico, na economia, quando existem questões de injustiça social, né, apenas pelo período estritamente necessário para compensar a incapacidade temporária da sociedade civil de ser autônoma. Isso nós vamos lendo no Compêndio da Doutrina Social, no número 188. Então, da subsidiariedade nasce o dever de cada pessoa, sozinho ou associado em grupos. E aí nós vamos vendo, que já falamos também em outra aula, a questão do terceiro setor, nos grupos de voluntariados, nas pequenas associações, né, de participar e, se necessário, através mesmo de representantes, né, da vida social em vista do bem comum. E aí nós vamos tocar num outro tema, que é a participação, né? Para a manutenção das democracias e das instituições, nós necessitamos participar. Não termos medo, mas participarmos, né? E aí a participação também pode ser através de realidades como os sindicatos, como, né, as corporações, como as organizações não governamentais, né, que vão auxiliando o Estado a manter, né, o regime democrático. Então, essa participação, desde que promovida por meio, né, de uma realidade, de um trabalho educativo, de um trabalho que seja informativo, e aí nós vamos vendo que o magistério social da igreja, através do João Paulo II, que vai falar que a doutrina social da igreja, ela é evangelização da realidade social, né? Então, por isso que nós vamos falando da importância do estudo da doutrina social, de promover, né, grupos de estudo da doutrina social, porque nós vamos também quebrando algumas mentalidades um pouco errôneas, né? A participação, até mesmo na vida política, ela é importante, nós somos convidados a participar da vida política. Nós, leigos, através da índole secular, nós somos chamados a ser sal e luz da terra. E isso vai fazer com que seja garantida, né, essa participação. Ela é uma das maiores garantias de permanência das democracias, pois toda democracia deve ser participativa. Vemos aí no Compêndio da Doutrina Social, no número 190. O fim último, né, da política, ela é o bem comum. E o bem comum, ele só existe quando todos, o bem comum não é o bem de um indivíduo só, mas é o bem de todos. Então, quando todos participam, a democracia, a boa política, ela só existe quando nós vemos essas realidades garantidas. E aí eu gostaria de ler para vocês algumas realidades, algumas coisas do Ducat, já falei para vocês em outras aulas, né? Que fala assim, no número 198, de quanto Estado o homem precisa. Apesar da primazia da pessoa, não se pode passar sem o Estado. As instituições, elas são importantes para a democracia. Ele tem um sentido subsidiário, né? Aquilo que já falei para vocês agora. Portanto, cuja finalidade é ajudar, subsídio, né? Vem aí já desde os tempos romanos, né? Que era o do exército, a ajuda. Mas é indispensável para criar e garantir ordem na sociedade. Bom seria que os desejos e as exigências dos indivíduos e dos grupos sociais se organizassem automaticamente numa visão do bem-estar público. Mas a verdade é que a sociedade, num vai e vem constante, é arrastada por altos interesses especiais. Há lutas ferozes, disputas, concorrência. O mais fraco procura vencer o mais forte. Quem deveria garantir a ordem a não ser o Estado? O seu instrumento mais importante é o direito, como já falei para vocês, sem reduzir de um modo arbitrário ou mais ou menos do que necessário. A liberdade das pessoas, o Estado de Direito cria um regulamento geral que está ao serviço do bem-estar público. Idealmente, o Estado é o espaço mais seguro no qual a pessoa pode desenvolver-se
liberamente. Ainda o Ducati, no número 199, vai dizer assim: como a sociedade civil está estruturada? A sociedade civil não é de modo nenhum determinada apenas por mecanismos de concorrências e de mercado. Há também iniciativas sociais, como clubes, associações, fundações, comunidades de interesses, que não são orientadas para fins lucrativos, mas que se sustentam da solidariedade e de voluntariado, e justamente por isso mantêm valores na sociedade que são indispensáveis para a coesão, calor, proximidade, humanidade, participação no destino dos fracos, fraternidades. Estes agrupamentos, para distinguir o setor público e privado do voluntariado, também são chamados terceiro setor. Um Estado não pode realmente ser Estado se puder contar com indivíduos empenhados e sociedades leais que o suportam ativamente. Então, aí nós vamos vendo o quanto é importante a realidade do Estado, mas como também é importante, né, que no Estado, que essas instituições na democracia, elas sejam mantidas pela participação e pela subsidiariedade. Vou ler um último ponto, que já estamos terminando a aula, que é também do Ducati, no número 206, que diz assim: quem é a última instância, o Estado ou o cidadão individual? No cristianismo sempre foi enfatizado que, em última instância, a autoridade vinculada é a consciência de cada pessoa. Não se deve obedecer às leis e morais, mesmo que o Estado a isso obrigue. Portanto, a democracia não é melhor do que a monarquia ou a aristocracia porque é mais eficiente, mas porque tem outros, ethos, o qual se baseia nos direitos humanos e representa um quadro regulamentar mais adequado para a realização da pessoa. Ou seja, né, a democracia através de um Estado no qual, né, a sociedade civil participe, ela permite, né, que exista que seja assegurado os direitos humanos. E uma democracia no qual o Estado ele não vive essa dimensão do poder dele de uma maneira na qual a sociedade participe, que exista subsidiariedade, esse Estado pode se transformar em um totalitarismo, em uma ditadura, o que faz com que não exista essa relação entre democracia e instituições e o que faz com que a democracia não exista. Pois bem, nossa aula de hoje, ela tem esse intento de contribuir para que nós possamos, né, saber que nós como cidadãos, que nós como cristãos devemos estar dentro da sociedade, devemos estar, né, aí dentro das instituições, devemos participar e vivermos a nossa subsidiariedade para que dessa forma, né, a democracia seja mantida e que para dessa forma nós possamos viver em uma sociedade que busque sempre o bem comum. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!